Sala de Domingo. Parceria Unimed Porto Alegre, Calçados Pegada, Farmácias São João, Stil e São José Industrial. Rafael Collin. 1h02, este é o Sala de Domingo, numa tarde decisiva para as pretensões do Inter no Campeonato Brasileiro, e durante a noite tem Grêmio e São Paulo, jogo importantíssimo, digamos um jogo de 6 pontos para as pretensões do Grêmio por vaga direta em Libertadores, se não for pela Copa do Brasil, com o título diante do Palmeiras. O Rodrigo Oliveira está pedindo passagem no Rio de Janeiro, porque ele está ao lado do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Boa tarde, Rodrigo, e boa tarde, presidente. Boa tarde, Rafael Collin. Aqui na concentração do Inter na Praia do Leme está se manifestando o presidente colorado Alessandro Barcelos sobre a decisão de hoje contra o Vasco. Presidente, semana que vem tem um jogo importante contra o Flamengo. O Rodinei pertence ao clube carioca. O Inter já definiu se vai utilizar esse jogador, se vai pagar a cláusula de R$1 milhão para ter o Rodinei, que é um homem de confiança, e o técnico Abel já tem dito isso em outros momentos em coletivas. Vai utilizar o Inter, o Rodinei, semana que vem? Olha, nós estamos pensando no Vasco. E o jogo de hoje é o nosso pensamento. A partir dessa partida e do final dela, se trabalha especificamente o próximo jogo. Então, antes disso, não tem nenhuma definição e nós vamos, com certeza, levar a campo hoje, né, o que se tem de melhor, e assim será nas partidas que virão até o final do campeonato. Mas é uma questão já definida, presidente, que o Inter não vai falar, ou o Inter só vai pensar e analisar isso depois? Não, as duas coisas. Primeiro, o Inter não vai falar, e segundo, o Inter vai decidir quando achar que tem que decidir. Agora, isso vai no ritmo da comissão técnica, né? E é um trabalho para depois. Então, hoje o nosso foco é total no Vasco, e é nesse jogo que a gente está organizando as questões todas para que tudo aconteça e a gente possa sair com os 3 pontos. Agora, presidente, o torcedor do Inter, a gente percebeu isso na interatividade das emissoras de rádio, nas redes sociais, o torcedor ficou bastante frustrado após o jogo contra o Sport. O Inter tem o diagnóstico do que aconteceu e, com base nesse diagnóstico, tem como garantir que a postura não vai ser a mesma, de que hoje o Inter vai atuar? Vai ser o Inter, por exemplo, que jogou contra o São Paulo e o que ganhou 9 jogos seguidos, e não o Inter do Sport? Olha, Rodrigo, primeiro, boa tarde aos ouvintes da Gaúcha, que eu estava respondendo para o teu colega aqui. Boa tarde também para a torcida colorada que nos acompanha, né? Eu discordo da mudança de postura. Eu acho que a postura do Internacional tem sido a mesma, buscar o resultado, buscar a vitória. O jogo do Sport foi um jogo atípico, um jogo que não, fora da curva, né, que não vem ao encontro do que nós vínhamos realizando, né, e para mim, já falei isso em outras ocasiões, tem um elemento fundamental que foi a expulsão, e nós ficamos com um homem a menos, mas até ali nós estávamos com a iniciativa do jogo, e mesmo depois com um homem a menos também. Infelizmente, o campeonato é muito difícil, é o campeonato mais difícil do mundo, e como eu dizia em outros momentos para outros colegas teus, esse campeonato do segundo turno ele envolve muitos interesses, e os jogos ficam evidentemente mais disputados e mais equilibrados, né? Porque é um campeonato onde existem dentro deste grande campeonato 3, vamos dizer assim, mini campeonatos. O para não cair, o para entrar numa competição internacional, e ainda ali dentro, fase de grupos ou pré, e o título. E praticamente todos os clubes têm algum interesse em disputa nessa reta final. Portanto, o grau de dificuldade é muito maior. O Internacional passa como líder a ser o time a ser batido, o time a ser enfrentado. E evidentemente que as coisas ficam mais difíceis, e a gente tem do outro lado uma equipe que se prepara para nos enfrentar. Fato é que, página virada, o torcedor pode ter certeza que não vai faltar em nenhum momento a vontade, em nenhum momento a busca pelo resultado, e é assim que a gente vai entrar em campo hoje de tarde, buscando os 3 pontos e lutando para alcançarmos esse título. Que tipo de postura, presidente, dá para esperar do Vasco hoje?
O senhor já mencionou que é um confronto difícil, que cresce nessa dificuldade pela situação do Vasco na tabela, mas o Vasco deve atacar mais. O senhor acredita que pode esperar um pouco pelo poder ofensivo do Inter? Como é que o senhor vê o jogo? A comissão técnica estudou muito, né? Olhou muito. Nós temos uma equipe de análise de desempenho que prepara muito bem também o material para que nossa comissão técnica avalie os jogos, né, dos nossos adversários. Não é diferente com o Vasco. Agora, no campo da observação, poderia arriscar que o Vasco também precisa da vitória, né? Também precisa do resultado. Então, portanto, deve ser um grande jogo hoje de tarde, e a gente espera com isso também ter a condição de desenvolver aquilo que a gente vinha desenvolvendo, que nos deu a liderança do campeonato e que, sem dúvida nenhuma, terá que ser hoje à tarde colocado em prática. Presidente, gostaria de entender os bastidores da definição de o Patrick viajar ao Rio de Janeiro com o grupo, mesmo que ele esteja suspenso. A comissão técnica pediu, a direção pediu, foi o jogador quem quis. E qual a importância de ter o Patrick aqui? Quando, por exemplo, o Abel escolheu o substituto dele, a oportunidade de conversar com o Patrick no vestiário antes do jogo pode ajudar o substituto? Olha, Rodrigo, o que eu posso te afirmar é que o Patrick pediu para viajar, né? Até a gente tem um limitador, né? No caso do voo fretado, a gente tem um limite de pessoas que podem estar no voo. E a ideia de virem todos, né, poderia ser uma ideia trabalhada, mas é impossível nesse momento de pandemia, enfim. E o Patrick pediu para estar junto. Eu acho que isso foi um gesto importante da parte dele. Ele, como eu disse, em outros momentos ele não gostou de ter sido expulso, ele se irritou, e nós também não gostamos da expulsão. Achamos que a expulsão foi injusta, uma vez que a gente não tem visto esse critério em todos os jogos, inclusive um critério interpretativo de amarelo. Desculpa, não foi nem expulsão, foi o amarelo que retirou ele do jogo. E, enfim, ficou muito indignado, e essa indignação se transformou também numa vontade de estar com o grupo, de estar junto nessa reta final. Ele que fez parte, né, dessa campanha desde o início, junto com outros atletas, e, portanto, pediu. A comissão técnica e o departamento de futebol concordaram, e ele está aqui conosco hoje, junto com seus colegas, nos dando esse apoio. E já trabalhou hoje também pela manhã, fez a sua parte, não perdeu nenhum dia de preparação, né? E isso demonstra o foco e o profissionalismo deste atleta, mas de todo o nosso grupo. Presidente, obrigado pela entrevista. Imagino que o senhor vá agora para palestra, para os demais compromissos dos jogadores antes dessa decisão contra o Vasco, e boa sorte no jogo de hoje. Obrigado, Rodrigo, e vamos fortes para o jogo agora à tarde, com um pensamento positivo de toda a nossa torcida, que tenho certeza está numa corrente e numa energia muito positiva. Muito obrigado ao presidente do Inter, Alessandro Barcelos, conversando conosco aqui na concentração do Inter na Praia do Leme. Valeu, Rodrigo Oliveira. Muito bom ter o Alessandro na abertura do Sala de Domingo. Quem chamou? Rodrigo? Eu mesmo. Eu intervi direto com o presidente, porque ele estava aqui concedendo entrevista, mas uma informação muito importante sobre o time que vai a campo. O técnico Abel Braga testou 3 alternativas nos treinos da semana. O garoto Peglow, o meia Maurício e o atacante Abel Hernandes. Foram as 3 possibilidades, os 3 jogadores testados pelo Abel no lugar do Patrick. Considero o Peglow o favorito, o mais ofensivo dos 3, jogador muito rápido, e que na visão da comissão técnica está calejado por conta dos jogos contra o Grêmio, São Paulo, Boca, está mais acostumado a jogos decisivos. O Maurício é um meia de origem, possivelmente é o jogador que deixaria mais guarnecido o flanco esquerdo, e é canhoto, tem esse diferencial. E tem o Abel Hernandes, que vem sendo usado como centroavante, mas já jogou como ponta esquerda na carreira, inclusive na seleção uruguaia. Foi testado pelo Abel. Considero a alternativa mais remota. Mas o fato é que o Thiago Galhardo, apesar de recuperado, não tem condições de jogar 90 minutos e por isso começa no banco. E também não vai o Marcos Guilherme. As opções são Peglow, Maurício e Abel Hernandes. Coloco nessa ordem de probabilidade. O mais cotado, o Peglow, em segundo lugar o Maurício, e a outra possibilidade, o Abel Hernandes. Não vão nem o Thiago Galhardo, nem o Marcos Guilherme.
São alternativas com estilos diferentes, os três, entre eles, e também diferentes do estilo do Patrick, e isso aí vai para debate imediatamente aqui no programa, mas antes eu digo que o Sala de Domingo tem o oferecimento de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. E antes do debate, deixa eu dizer que temos um recado importante para você que curte o Gaúcha Sports Bar. O bar está de portas fechadas, mas é por um ótimo motivo. A equipe está preparando mudanças para voltar no final do mês com novidades. Aquele cardápio caprichado e, claro, sempre seguindo os protocolos de saúde. Você não perde por esperar. É jogo rápido. Enquanto isso, já vai aquecendo. Vem coisa boa por aí no Super Gaúcha Sports Bar. Lugar bom demais. Um abraço aí pro Regis Scalari e para toda a turma do Gaúcha Sports Bar. Vamos à chamada dos debatedores. O Sala hoje é até as 2, porque tudo vai ser muito rápido. Às 3 já tem as escalações. Às 4 a bola já rola nos jogos que estaremos acompanhando aqui para, né, ver se o Inter vai se dar bem nessa rodada. E à noite tem o jogo do Grêmio. Luciano Périco, boa tarde, e eu quero que vocês votem entre estas 3 opções que o Rodrigo falou: Peglow, Maurício ou Abel Hernandes. Fala, gigante. Tudo bem, Colin? Boa tarde para ti, para os nossos ouvintes, parceiros aí do Sala de Domingo. Eu voto no Peglow. Eu gostaria do Thiago Galhardo, mas acho que não vai ser possível, então entre os 3 eu voto no Peglow. Certo. E mais algum outro destaque aí de abertura, Lucianinho? Tem uma notícia boa e uma ruim para os colorados. A boa, o Inter vai ganhar do Vasco. A ruim é que eu acho que o Flamengo também vai ganhar do Corinthians e vai tudo para a semana que vem. Pois é, mas o fato do Inter ganhar do Vasco já é uma grande notícia para a torcida colorada, porque daí o Inter vai em vantagem para o jogo contra o Flamengo, e eu tenho dito durante a semana que isso é muito importante por causa do estilo do Inter e também por causa do estilo do Flamengo. Diogo Olivier, entre essas 3 opções, boa tarde. Eu tenho certeza que o Abel Hernandes não é, porque a gente já conversou hoje de manhã sobre isso, né, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Barão. É você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha. Entre essas 3 alternativas, sem nenhuma dúvida, João Peglow. Olha aí, 2 votos para João Peglow. Tamo junto, hein, Diogo? Tamo junto, 2-0, hein? É, comentarista e narrador tem que estar junto sempre. Mais algum destaque, Diogo? Eu gosto de questões históricas, né? Assim, eu acho que isso faz parte do lado lúdico do futebol, né? E Inter e Vasco estão num jogo absolutamente decisivo, tão diferente daquele em 79, né? O último grande título do Inter, final de Campeonato Brasileiro, Super Vasco do Roberto Dinamite, mas é igualmente histórico, é igualmente decisivo, os dois disputando coisas diferentes, né? Mas é um jogo pesado, que tem muita história, especialmente na vida do Inter, porque foi lá em 79 que o Inter venceu aquele grande Vasco para o seu último título brasileiro. Meu amigo Maurício Saraiva, como é que estão as coisas, Maurício? Boa tarde, o teu voto e o teu destaque de abertura. Boa tarde, Rafaelzinho, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Eu vou dar um voto exagerado para explicar depois, já falei ao longo da semana, mas é que cabe a explicação para não parecer que o Maurício amanheceu domingo maluco, ou mais maluco do que costuma ser. Eu voto no Danilo Fernandes, se ele tiver com a cabeça boa. Eu quero alguém que entre em campo hoje com a devida dimensão do que o jogo representa. Eu quero alguém que, ao contrário do que aconteceu na quarta-feira passada, quando o Inter medrou contra o Sport, o Inter medrou contra o Sport. Este é um episódio que já passou. Ele tem que ficar isolado naquela quarta-feira, como um dia não, como um episódio isoladíssimo. E para isto acontecer, para aquele ser um episódio isolado, o Inter hoje tem que vencer o Vasco. E para vencer o Vasco não vai ser só taticamente, tecnicamente, e é evidente que na questão tática eu vou concordar com o Lucianinho, vou concordar com o Diogo, a melhor alternativa pela velocidade, pela verticalidade, pela capacidade de entrar na área é o João Peglow.
Isto posto, por que eu cito o Danilo Fernandes exageradamente? Porque é preciso alguém que esteja com a tal da cabeça boa, que compreenda o que o jogo representa. O jogo representa a fúria do resultado da quarta passada, a irresignação pelo que aconteceu quarta-feira passada, a capacidade de reagir imediatamente, de se sentir desafiado e a partir daí dar uma resposta que só pode ser a vitória. Aí cabe até o Danilo Fernandes no corredor esquerdo. Mas, evidentemente, em termos táticos, técnicos, a melhor alternativa chama-se João Peglow. Maurício avançou no assunto, porque além dessas questões táticas e técnicas, tem a questão da postura, e ela tem que ser diferente do jogo contra o Atlético Paranaense, por exemplo, e aí vai também do pensamento do próprio treinador para aquela partida, que tem que ser diferente para esse jogo de hoje, né? Mas só que tem outro detalhe, essa fúria, eu acho que essa palavra está bem colocada, o Inter tem que ir com a fúria de quem tomou uma chapuletada do esporte. Só que o Vasco está prestes a cair, então é fúria contra fúria, meu amigo Lelê Bortolassi. Como é que tá, Lelê? Tudo certo? Tudo bem, Colin? Bom dia ou boa tarde aí para quem almoçou, para quem não almoçou. Eu concordo com o que o Maurício está falando, que tu disse agora também, e escrevi sobre isso essa semana, depois daquela chapuletada de quarta-feira. Só tem uma coisa que vai manter a torcida colorada acreditando no título. É a capacidade de reação do time depois do que aconteceu na quarta-feira no Beira-Rio. E essa capacidade de reação só tem uma forma deles mostrarem para a torcida, é vencendo o Vasco hoje. Bem como tu acabou de dizer, a postura vai ser diferente do que foi contra o Atlético Paranaense, porque a gente lembra que a escalação do Marcos Guilherme naquele jogo contra o Atlético Paranaense, ela nos mostrava claramente que o Inter se interessava por sair da Arena da Baixada com um ponto somado, né? O empate lá, naquele momento, era um bom negócio. Só que hoje o empate não é um bom negócio. Hoje o Inter tem que ganhar, porque se o Inter ganhar hoje, o empate contra o Flamengo, aí sim pode ser um bom negócio. E essas três opções que se desenham para o lugar do Patrick, tanto o Peglow, quanto o Abel Hernandes, quanto o Maurício, elas já mostram que o Inter vai para vencer, né? O Marcos Guilherme não estar entre as opções já é um sinal de que o Inter vai para cima. Eu confesso que também concordo com a escalação do Peglow como ficha 1 nesses três aí e o próprio Abel Hernandes como a ficha 3, digamos assim. Mas eu não descartaria a possibilidade do Maurício jogar e explico por quê. O empate do Bahia ontem contra o Atlético Mineiro, mais um resultado surpreendente, né, do Atlético Mineiro, que tinha a tabela mais fácil agora nessa reta final e já está praticamente fora do título, mas esse empate do Bahia ontem colocou o Vasco na zona de rebaixamento. E isso obriga o Vasco a atacar o Inter. O Vasco atacando o Inter vai sobrar mais espaço. E aí, por isso eu não descarto a colocação do Maurício, porque o Maurício é um meia. A gente sobrando, tendo mais espaço do Vasco no meio, o Maurício pode sim fazer a diferença, porque é um jogador que tem boa visão de jogo, tem bom controle de bola, e isso um Peglow também tem. Mas acho que essa característica de termos mais espaço sobrando hoje pela necessidade do Vasco de ganhar, pode sim surpreender a gente e fazer o Maurício entrar. Mas se fosse por esta ordem, digamos assim, concordo com os colegas, a ficha 1 é João Peglow, mas não me surpreenderia se o Maurício sair jogando, até pelo fato dele ser canhoto. Só acho que haveria problema até de desentrosamento, de tanto que o Maurício não joga nesse time do Inter, né? Tem esse detalhe. E tá na mão da gurizada, o jogo mais importante do Inter vai acabar ficando na mão da gurizada. Caio Vidal pela direita, provavelmente Peglow pela esquerda, o Yuri Alberto e o Prachedes, que coisa interessante, hein, pro jogo de hoje. Rodrigo, acho que tu não votou, né, Rodrigo? É verdade, perdão. Deixa eu ver, o Rodrigo deve estar em deslocamento, então vamos pro debate. Vai lá, Diogo, pode começar aí. A gente já chegou a uma conclusão aqui, ó. É Peglow na esquerda. Não, é que esse gancho é interessante, né? Os jovens da base do Inter são fiadores desse momento que leva o Inter na reta final do campeonato a disputar título e ser líder do campeonato. E curiosamente foram os cancheiros que acabaram fraquejando ou tomando decisões erradas no jogo como esporte. Então,
nada mais natural do que esses jogadores da base. O Maurício disse uma coisa interessante, né, naquela ideia assim, criativa do Maurício, ali, talento puro, de ter que pode ser o Danilo Fernandes pela esquerda. O Peglow, ele tem uma cabeça ótima, porque o que ele já passou esse ano, ele teve Covid, ele teve um problema na coluna, ele teve lesão muscular, na bomboneira. ele erra pênalti na bomboneira e daqui a pouco já está fazendo gol e sendo assistente no jogo com o Sport. Quer dizer, ele é um jogador que parece, mesmo jovem, ser talhado para esse tipo de momento, assim, de saber assimilar pressão e até de ter medo, porque medo todo mundo tem. É normal, até no esporte de alto rendimento, ter medo. O problema é saber lidar com o medo. Essa que é a questão fundamental que o Inter não soube lidar na quarta-feira. Mas na questão medo, Diogo, Maurício, companheiros, eu acho que quem vai ter muito medo nesse jogo é o Vasco da Gama. Não pode errar o Vasco, o Inter também não pode errar, mas o Vasco tem uma espada do rebaixamento na cabeça. Se perder para o Inter, ele fica 1 ponto atrás do Bahia, faltando 2 rodadas. E a gente sabe o que pode ser o abatimento aí de um clube como o Vasco nessa reta final de campeonato. A gente conversou sexta-feira no Show dos Esportes com o Roberto Dinamite, que tu citou até, Diogo, há pouco. O Dinamite é figura, sim, personagem desse duelo também entre Inter e Vasco. Ele lembrou que o primeiro gol que ele fez na carreira, aos 16 anos, quando foi lançado no time do Vasco, foi contra o Inter. E o apelido surgiu exatamente, Dinamite, do chute que ele teve no gol que ele venceu o Gainete. Por isso que ele virou Roberto Dinamite. O Jornal dos Esportes, na segunda-feira, colocou na capa o apelido, criou o apelido Roberto Dinamite, que depois acabou permeando pela carreira inteira. E ele lembrou muito também do jogo de 79, que há pouco o Diogo fez a referência entre Inter e Vasco, onde o Inter acabou conquistando aí o seu campeonato invicto, o tricampeonato. Então esse jogo, essa história de Inter e Vasco, ela vai ter um capítulo hoje, olha, não dá para perder, né? Porque o Inter de um lado que é o título, o outro o Vasco desesperado, podendo ter o seu 4º rebaixamento da história. Então, olha, vai ser algo que não dá para, na verdade, apostar o que vai acontecer, né, pessoal? É difícil de ter um palpite, mas eu acho que o Inter vai ganhar esse jogo hoje e o Vasco, infelizmente, vai se encaminhar para a degola. Lucianinho, o que eu vejo também de muito interessante nesse jogo de hoje é o fato assim, ó, este ponto que o Inter tem de vantagem com o Flamengo hoje, ele impede que o Flamengo entre no jogo da quarta-feira, porque por mais que o presidente diga, o Abel diga que é jogo a jogo, nesse momento do campeonato não tem como ignorar o fato de que na próxima semana tem Inter e Flamengo. Acho que todos concordam comigo nesse sentido. Então, claro, por isso que o Inter não vai para empatar hoje, entendeu? Não tem nenhuma condição. O empate hoje para o Inter e uma derrota mudam quase nada, porque o empate ou a derrota vão obrigar o Inter a vencer na quarta-feira. E é muito mais fácil o Inter vencer o Vasco do que o Flamengo, né? Por trabalhar na mídia gaúcha, evidentemente, prioritariamente aqui no Rio Grande do Sul, é extraordinário, por exemplo, que o Grêmio seja campeão da Copa do Brasil, o Inter campeão brasileiro, logo adiante eles se enfrentem numa final de Recopa, Supercopa, sei lá que nome tem a competição que junta a Copa do Brasil com o campeão brasileiro, mistura os dois e vira um super campeão. Ia ser sensacional ou será sensacional. Mas ao mesmo tempo em que eu digo que para o futebol gaúcho e, portanto, para a mídia esportiva do Rio Grande do Sul isso é excelente, eu quero defender por que razão, e foi a minha coluna de hoje, na super edição do fim de semana de 0 hora, por que o título é que a decisão, o Brasileirão, está nos pés do Flamengo, e por que para mim o Flamengo passou a ser o favorito ao título. Porque a grande diferença deste momento é que o Internacional, quando pressionado, os seus jogadores, alguns deles que estavam ainda na Série B, naquela passagem tumultuada e valorosa, onde o Inter volta para a Série A pelos méritos do campo, jogando dentro do gramado e tirando de lá o seu resultado, mas eles têm uma dimensão de que o momento que eles enfrentaram contra o Sport foi grande demais. E eles não souberam dar conta daquilo. Qual é a grande diferença que faz hoje me parecer o Flamengo favorito ao título? Os jogadores do Flamengo são basicamente os mesmos da temporada Jorge Jesus. E se tem uma coisa que esses caras estão acostumados, é a pressão e a ser bem-sucedidos na pressão. Então, hoje, depois que o Internacional deixa os pontos que deixou contra o Sport, e o Flamengo passa mais do que nunca a depender dele, estando só 1 ponto atrás do Inter, eu duvido que o Flamengo se intimide com a missão contra o Corinthians e se intimide domingo que vem na missão contra o Internacional. Porque esses jogadores têm uma memória de sucesso, uma memória de vitória que está na cabeça do Everton Ribeiro, do Gabigol, do Arrascaeta, do Gerson, do Arão,
de todos os jogadores envolvidos nessa decisão, dos homens de trás, mas eu estou citando especialmente os da frente. É por isso que na hora grande o Flamengo me parece que cresce. E na hora grande, quarta-feira passada, o Inter diminuiu e por isso é tão fundamental que hoje prove ser capaz de ter o tamanho da hora. A hora é ganhar do Vasco, então não tem negociação. Não tem, ai meu Deus, eu tô tenso. É ganhar do Vasco, senão você não vai ser campeão. Vocês acham que a postura do Inter hoje vai ser de que forma? E a postura do Vasco vai ser de que forma? Pra gente comparar. O Flamengo vai pra cima do Corinthians, é o jeito do Flamengo jogar. Mas o Inter, quando teve que ir pra cima do Sport, mesmo 11 contra 11, antes da expulsão do Wendel, o Inter tava lento, tava burocrático, tinha criado uma chance de gol em 20 e poucos minutos com o Caio Vidal. E sabedor de que o Vasco também tem que ganhar, o que vocês acham, hein? Vocês acham que vai ser um jogo bacana ou um jogo feio, assim, até pela qualidade limitada do Vasco tendo que partir para cima? Sabe, Colin, eu acho que o histórico do Inter indica, não sei se o resto da turma concorda, de sempre no início do jogo tentar já de cara marcar um gol. Essa é a impressão que eu tenho do Inter, e eu acho que não vai fugir muito a essa formatação, a essa ideia que o Inter tem normalmente. Em contrapartida, o Vasco, ele está naquele fio da navalha mais afiado do que o Inter. Eu não sei se o Vasco, até por ver o trabalho recente do Luxemburgo no Palmeiras, onde o Palmeiras era meio pragmático, enfim, não jogava um futebol bonito. Eu acho que o Vasco ainda vai dar uma esperadinha. Eu imagino o Inter indo para frente com mais ímpeto no começo do jogo. Lucianinho, mas você sabe que o Diogo, que faz o Sala de Redação cotidianamente também, volta e meia a gente brinca, eu em particular, o Diogo às vezes também, a gente brinca muito das vezes em que discorda do Leonardo Oliveira, que é um grande amigo nosso, e volta e meia eu discordo do Léo em questões do campo, questões do jogo, questões, enfim, as mais variadas questões do futebol. Mas nesta partida contra o Sport, eu tive o mesmo estranhamento do Léo. Por que o Internacional, na sua casa contra o Sport Recife, não fez a mesma coisa que fez no Morumbi contra o São Paulo? Vai marcar dentro da área do Sport. Obriga os 3 zagueiros do Sport Recife a errarem a 10 metros do próprio goleiro. Não. O Internacional não propôs o jogo dessa maneira, o Inter ocupou o campo do Sport, mas a sua marcação nunca foi pressão, sempre foi meia pressão, uma velocidade paquidérmica, 11 contra 11, eu não estou falando de 10, hein? Então o que eu espero hoje que aconteça é depois do equívoco estratégico da quarta-feira, em que o Inter não foi como deveria ser, ou seja, a mesma coisa que tinha feito contra o São Paulo, hoje contra o Vasco, Lucianinho, o Inter tem que começar a partida dentro da área do Vasco. Comendo a bola. E forçar o Vasco a errar. Se não fizer isso, está errado. Se não fizer isso, abre a guarda para o Vasco escapar dessa marcação meia-bomba e daqui a pouco tá o Cano chutando em cima do Marcelo Lomba. Olha só, o Abel fez uma frase antes de começar o jogo, aquela entrevista para a TV antes da bola começar a rolar, em que ele se entrega sobre a postura do Inter para aquela partida contra o Sport. Abre aspas. Temos 90 minutos para fazer um gol. Fecha aspas. Não, tem 15 minutos, tem 20. Aí tá o erro, Colin. Aí tá o erro. O Inter achou que podia ganhar a qualquer momento do Sport. Não, o Sport está brigando para não cair, o Sport está aqui dentro do Beira-Rio, vai ser uma barbada. Eu tô exagerando, tô fazendo uma figura. Então o Inter ficou com aquela ideia de que pode fazer um gol a qualquer momento. E não conseguiu, e depois tomou um gol de uma bobeada. O Lucianinho... E daí se atrapalhou, Diogo. Eu escrevi na minha coluna da 0 Hora hoje, claro que isso é uma ironia, uma ideia assim para a gente pensar que é hora do Inter ter medo e de ficar nervoso, porque sabe que a impressão que me deu no jogo da quarta-feira, inclusive em função dessa entrevista do Abel aí, é de que tava aquela tensão tão grande assim de não, calma, temos que ter calma, não vamos nos afobar, calma, sabe? Que daí o Inter acabou relaxando nisso, né? Acabou não jogando com aquele sangue no olho, como a gente diz. E hoje o Inter tem que fazer isso, talvez o Inter vai marcar agressivamente, eu não tenho dúvida que o Inter vai fazer isso depois de avaliar o que fez errado na quarta-feira. Pode ser marcação alta, que eu acho que é o mais apropriado, pode ser uma marcação média, mas marcando agressivamente, não só cercando, para tirar a bola do adversário mesmo e partir aí no seu modelo de jogo lá para fazer o gol. Porque a pressão, ela é muito maior do lado do Vasco, gente. O Vasco é um clube de um tamanho enorme, é a história mais democrática da história dos clubes brasileiros. E tu imagina o 4º rebaixamento na vida do Vasco da Gama. O Inter é péssimo se
está pressionado, porque tinha chance de ser campeão, de caminhar o título. Bom, mas no máximo vai ficar ali vice-campeão, vai ter a sua Libertadores garantida. A pressão é muito maior sobre o Vasco. O Lelê disse algo importante. O cenário, o ambiente do Vasco não vai permitir o Vasco ficar só especulando e jogar por uma bola. Mas, Diogo, por isso que o Inter tem que entrar para a área dos caras, Diogo. Claro. Por causa disso que você está dizendo. Hashtag assina embaixo, eu concordo inteiramente. Diogo, tem que fazer isso aí, postura agressiva. É justamente isso que me faz acreditar que a gente vai entrar com o Peglow, porque, diferentemente, eu acho que na quarta-feira, eu acho que a postura do Inter ela foi um pouco mais cautelosa no início do jogo. Eu acho que a partir do momento que se divulgou as escalações e o Abel viu que o Sport vinha com 3 zagueiros. E ali, no momento que tu vê que o time adversário vai vir com 3 zagueiros, o que a gente conclui? Cara, eles vão botar o ônibus na frente da área, a gente não pode se afobar. Eu acho que isso pode ter puxado um pouco o freio do Inter na quinta-feira. Eu até entendo essa frase que o Colin falou do Abel. Temos 90 minutos, porque quando tu vai jogar contra um time que tu sabe que vai só se defender, tu não vai sair atacando ele, a louca, como o Inter saiu atacando o São Paulo, por exemplo, no Morumbi, porque a gente sabia que o São Paulo ia vir para cima do Inter. E hoje, eu acho que a grande chave desse jogo é saber como o Vasco vai entrar em campo. Porque, em tese, o Vasco vai ter que sair atacando o Inter, porque o Vasco precisa ganhar. Mas eu acho que os primeiros 10, 15 minutos será um jogo de análise por parte do Inter para saber como o Vasco vem. E outra coisa muito importante que a gente tem que se dar conta desse jogo hoje. O jogo é no Rio de Janeiro às 4 da tarde. Eu não sei como é que está o calor no Rio de Janeiro hoje, porque o time do Inter vem de um desgaste muito grande da quarta-feira, né? Porque o Inter na quarta-feira jogou 65 minutos com um jogador a menos. A gente teve muitas substituições no segundo tempo, né? Mas Lelê, não deveria, Lelê. Eu sei que você está fazendo uma projeção e até nem estou dizendo que você defenda essa postura, você vai dizer logo, aliás, se defende ou não. Eu não entendi essa parte, eu entendi você falando sobre como é que imagina que o Abel está pensando o jogo. Mas em cima desse seu raciocínio, eu quero dizer que não deveria. Se isto acontecesse, tomara que não. O Inter não pode estudar o Vasco. O Vasco não tem que ser estudado, o Vasco tem que ser pressionado para errar, porque o Vasco é um time de má qualidade. E o Internacional é candidato a título, não é campeão há 41 anos, acabou de perder para o Sport, que não ganhava do Inter no Beira-Rio desde 98. Chega, para colorados, da ideia de esperar para ver o que acontece. Aí nós voltamos a Geraldo Vandré, por mais cafona que seja, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pô, Maurício, nova essa. Mas é que o caso do Inter é exatamente isso. O Internacional não tem mais margem, já que ele teve 9 vitórias consecutivas, já que ele colocou torcedores como o Lelê, como a Andressa Xavier, como o Potter, como a Kelly Matos, colocou esses torcedores a sonharem com o título. Por quê? Porque o Inter teve a grandeza de ganhar 9 jogos seguidos. O Inter ganhou do Grêmio a 48 do segundo tempo, de virada. Este Internacional tem uma postura e um tamanho que não pode esperar o Vasco, como não podia esperar o Sport Recife. Concordo. Se o Inter não tiver essa compreensão hoje, o Inter não ganha do Vasco da Gama. Não, concordo, Maurício, mas é que assim, eu não vejo nenhuma possibilidade do Vasco entrar hoje com um esquema de jogo retraído esperando o Inter. Não, porque o Vasco tem... é diferente. O Sport Recife fez o seu gol quando o Inter já estava com 10, né? Porque, na realidade, até poderia ter feito o gol naquela escapada, porque houve uma falha individual do Wendel, né? A falha foi bizonha, a falha do Wendel. Mas eu digo assim, aquela postura que o Vasco teve, que o Sport teve na quarta-feira, que eu tô concluindo, tá? Não tô nem dizendo que eu aprovo. Mas para entender o Inter ter entrado mais cauteloso na quarta-feira, eu tô concluindo que o Abel pensou assim, eles vão estar com 3 zagueiros, vamos com calma, não vamos se afobar. Hoje não. Hoje o Inter tem que... Eu entraria que nem o Inter entrou contra o São Paulo. Vamos pra cima, porque um gol do Inter hoje, no início do jogo, ele vai desestabilizar o Vasco de uma forma que é tudo que o Inter precisa hoje, é um gol cedo. Essa é a estratégia. É isso aí. Se o Vasco toma o gol cedo do Internacional, a chance de o Vasco ser goleado é enorme. Porque o Vasco é mau time. O Vasco vai ter que se desarrumar, sair do seu lugar.
O Inter com estratégias de velocidade, especialmente pelo Caio Vidal, mas também o Peglow, um de cada lado, com o Yuri Alberto, que é um jogador de explosão. Se você faz o seu gol cedo, você provoca no Vasco um caos tamanho, que não é só ganhar do Vasco, você pode terminar a tarde goleando o Vasco e sinalizando ao Flamengo que ali tem o candidato a título, que no Maracanã, no domingo seguinte, não vai lá como boia dada, não vai lá como presa. O Flamengo vai ter que levar muito a sério o risco de o Internacional contra-atacá-lo e ganhar do Flamengo no Maracanã. Há uma série de sinais que estão dentro de uma vitória, de uma postura ofensiva do Inter contra o Vasco. Se for o Internacional, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece contra o Flamengo para ver o que é que acontece. Sim, vamos dividir em 4 partes essa partida, por exemplo. As 2 metades do primeiro tempo e as 2 metades do segundo tempo. Normalmente o jogo fica mais decisivo, interessante, quando começam as trocas, que chegam já praticamente para a 4ª parte dessa divisão. Só que o Inter hoje, ele tem que pensar na primeira parte, no primeiro quarto, para tentar já encaminhar essa partida. Porque além de um gol, a tendência de tu desestabilizar o adversário é muito grande. Amigos, vão pensando aí no lance da rodada, que tem patrocínio aqui no Sala. Então, depois do intervalo, cada um vai dizer o lance da última rodada. No domingo passado foi a defesa do Sarrafiori de pênalti, que até perdeu a posição ontem. Jogou o goleiro reserva, né? Então não conseguiu ter sequência no gol, o Sarrafiori. A Unimed Porto Alegre... Perdeu. Isso aí, por isso. E tá rebaixado. Se botasse o Sarrafiori no gol, não seria fácil pro adversário, pro Marinho. A Unimed Porto Alegre disponibiliza em seus canais digitais diversos serviços. Acesse o site da Unimed Porto Alegre e fique seguro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar. Tem conforto para os dias corridos, leveza para os dias pesados e estilo para os dias mais importantes. Pegada, a marca da conquista. Atenção, a rede de farmácia São João estará inaugurando 2 novas lojas nesta próxima semana. Nas cidades de Caxias do Sul, na terça, e Chapecó na sexta. Duas incríveis inaugurações. Aproveite as ofertas imperdíveis de inauguração. Todo jardim é feito de histórias. Cadastre-se e ganhe um cupom de desconto de R$100 e deixe o seu jardim ainda mais lindo. Acesse ofertas.estil.com.br e garanta o seu. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. O Sala vai a um rápido intervalo e volta em seguida. O cuidado da Unimed Porto Alegre tem mais um endereço. Nova unidade Unifácil Zona Sul no Shopping Passeio. Além disso, o valor aproxima ainda mais a Unimed da sua empresa. Plano Unifácil a partir de R$21 por mês. Todo conforto, acolhimento e alto padrão por um valor imperdível e localização privilegiada. Unifácil Zona Sul Shopping Passeio. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. A São José Industrial garante mais produção porque é referência em implementos agrícolas. São quase 30 anos de mercado para te oferecer o que há de melhor, nas melhores condições. O trabalho feito em parceria rende mais e estamos aqui para fazermos juntos. Conheça mais em sãojoséindustrial.com.br. Inspirada na conexão da natureza, com cuidado em cada detalhe da criação de seus calçados, a Pegada faz um convite para encarar novos desafios, seguir novos caminhos e aproveitar cada momento com muito estilo e conforto. Essa é a essência da nossa nova coleção, calçados feitos para você conquistar. Pegada, a marca da conquista.
Professores e funcionários de escola do estado estão há mais de 6 anos sem reposição da inflação. Mesmo com a pandemia, muitos direitos foram retirados e as perdas salariais já chegam a 40%. Governador, até quando o estado vai pagar um salário de fome a quem educa os filhos e filhas do Rio Grande do Sul? O que pedimos é o mínimo, salário digno e prioridade para a educação. Reposição já. CEPER Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos. De volta com Sala de Domingo, 1h42, 1h42. É hora do lance da rodada. Pode ficar tranquilo. Com a palavra Lojas Quero Quero, seu produto sai de graça se a entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos? O Pix já está disponível para você. Acesse o aplicativo do Sicredi e descubra. Supra, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim, são os patrocinadores do quadro Lance da Rodada. Lucianinho, qual foi o lance da última rodada? Estava lembrando aqui dos jogos, enfim, da rodada do meio da semana. Eu não tenho dúvida de que o lance mais estranho, esquisito, foi o do segundo gol do Sport. Para mim foi o lance da rodada, uma bola que parece que saiu, o Lomba desiste do lance e acaba saindo o gol do Sport. Para mim esse é o lance da rodada. Diogo. O hashtag assina embaixo aí com o Lucianinho, né? Não tem lance mais estranho do que em tempos de VAR, onde até as crianças sabem que a jogada de ataque tem que prosseguir até o final, mesmo no mais óbvio impedimento, porque só vai valer depois que tudo tiver encerrado e o VAR tiver dado uma olhadinha ali, né? Então não faz nenhum sentido aquele gesto de levantar a mão, que é uma coisa dos anos 70, né? Foi o lance mais maluco da rodada, sem dúvida nenhuma. Eu vou com o Lucianinho nessa. Lelê. Cara, é óbvio que pela bizarrice do lance, eu não posso deixar de falar desse lance do Lomba, né? Como lance da rodada, pela bizarrice, né? Mas é que acabou passando despercebido no jogo do Inter quarta-feira, por causa da derrota e da forma como ela aconteceu, o golaço do Patrick, né? A gente acabou falando muito pouco do gol do Patrick, mas foi um golaço. Então, pela bizarrice, eu fico com o lance do Lomba, mas o gol mais bonito da rodada eu achei o do Patrick, pelo jeito que ele bate na bola, aquela bola que vai da rede e nunca mais volta, né? Agora no véu de noiva, de volta ao Beira-Rio. Pena que passou despercebido e acabou não valendo nada pro Inter, mas foi um golaço. Maurício. Eu votaria qualquer um desses lances sem susto e certo de que teria acertado. Mas eu vou votar no lance do Wendel como lance da rodada porque é um lance determinante. É verdade que o Inter já não jogava nada 11 contra 11. Nada. Estava pesado, estava lento, estava paquidérmico, estava intimidado. 11 contra 11 já estava assim. Mas o lance da rodada me parece o do Wendel porque ali define a impossibilidade de o Internacional melhorar 11 contra 11, e era uma possibilidade real. Você vai para o intervalo 11 contra 11 e o Abel dá um jeito, melhora para o segundo tempo, ganha o jogo, por exemplo. Nunca saberemos. Mas quando o Wendel é expulso, ali você perde essa capacidade. Você só fica com uma obrigação da superação, da qual o Inter não foi capaz. Mas há também o erro original do Wendel, que é o seguinte: a tomada de decisão equivocada é: o Wendel deixa para fazer a falta que o expulsa do jogo, quando poderia ter feito a falta, já que essa era a decisão, no campo do Sport Recife, no alto, pulando no corpo do jogador que ganhou dele na bola alta. Porque se ele desconfiasse, quando a bola quica no chão e fica alta demais, o Wendel não é um jogador alto, ele é um jogador de estatura mediana no máximo. Ali, com a experiência que ele tem, o que ele pode pensar? Pode ser que eu não consiga ganhar essa bola, então eu vou fazer a falta nesse cara aqui, no campo deles, o máximo que eu tomo aqui é um amarelo. Porque ninguém vai me expulsar se eu derrubar um sujeito no alto no campo do Sport Recife. Ele perde, ele vai só na bola, perde a disputa e a partir daí ele se obriga a fazer uma falta que desta vez vira uma falta de cartão vermelho. Então, por conta do combo dos erros e do determinante que foi para o jogo, o meu voto é no lance da expulsão infantiloide do lateral esquerdo Wendel. O meu voto também vai para esse lance do Wendel, assino embaixo o que tu falaste e acrescento duas coisas. Que antes desse contato para tentar disputar na bola aérea, ele tinha condições, na minha opinião, de chegar na bola e espantar.
Ele levou medo, por ser o último homem, ele levou medo de ir ao encontro da bola e dar um chute, ou pegando ela no ar, ou nem que fosse deixando ela quicar e já acertando ela, ou até mesmo pegando ela de cabeça, que dá para fazer dessa forma também. Correria um risco de realmente falhar feio e aí sim o cara arrancar livre, leve e solto, mas dava para fazer isso, na minha opinião. E para mim uma coisa pior do que tudo que o Wendel fez naquele lance é o fato do Abel permitir que o Wendel fosse o último homem. O Abel é um cara experiente, extremamente vivido, não preciso acrescentar mais nada, vocês todos já sabem, mas deixar um cara franzino, lento, assim, de pouca velocidade para disputar essa última bola de um eventual contra-ataque, foi um erro gravíssimo, e até eu considerei, falei, muitos colegas também discordaram, o próprio Lucianinho, eu achei uma decisão amadora do Inter colocar o Wendel naquela posição. Colin, mas o problema era não ter sobra ali. É que assim, o não ter o Wendel ali, ser tem o um delay último que tá nos homem, atrapalhando ali, Lelê. Isso já parece ele pouco... tá ali, tá tudo certo, mas tinha que ter dois. Tinha que ter dois ali. Sempre no escanteio ofensivo, tem que ter dois ali, porque os grandes vão para a área. Ficam os menores, naturalmente. Ele errou, tudo isso que vocês falaram, vocês têm razão. Hashtag assim embaixo. Mas não podia estar sozinho, tinha que ter dois ali no mínimo. Fala, Lelê. Não, é que eu acho que essa questão do Wendel ser o último homem, ela não é uma novidade, não é uma novidade, tá? Eu lembro que na época do Kudê também, eu acho que isso aí consiste numa situação justamente de tu mandar os dois zagueiros para a área, né? Tentar a cabeceada, e acho que se alternam os alas ficando como último homem, dependendo do lado que foi o ataque, né? Que foi o escanteio. Eu tenho quase certeza, eu já vi o Rodinei ficar mais para trás também, é porque os zagueiros sempre sobem, ainda mais naquele modelo, naquele sistema que estava acontecendo de jogo ali, na circunstância do jogo, que o Sport estava jogando com 10 homens dentro da área na cobrança de escanteio, né? Mas isso aí não tira o erro da tomada de decisão do Wendel, que foi... Ele teve 3 erros em um lance só, né? Foi não ter espanado a bola de primeira, foi ter deixado ela picar, foi não ter feito a falta no início e no final lá ter feito a falta quando poderia ter permitido o gol, sabendo que tomar o gol e ficar com 11 a gente poderia ter uma capacidade de reação bem maior. Hoje é dia do Maicon engrenar, gurizada. Grêmio e São Paulo é jogo bom à noite, 8h30. E aí, Maurício, é hora do Maicon fazer esse time andar? Tô nessa barca aí, é um jogo bom de ver, porque o São Paulo, aliás, uma previsão do Lucianinho, o Lucianinho fez isso projetado em fatos, projetando à frente, não era chutando nem palpitando, não. O Lucianinho defendeu letra por letra e frase por frase, por que o São Paulo, ainda em tempos de Fernando Diniz, o São Paulo poderia acabar fora do G4. E é um risco que o Lucianinho antecipou e é um risco real. Da mesma forma que o time treinado por um pirotécnico, que já foi excelente técnico, conseguiu fazer do Chile campeão da Copa América, um trabalho extraordinário do Sampaoli. Depois no Sevilha fez um bom trabalho, no Santos fez um trabalho brilhante, na seleção argentina na Copa fez um trabalho decepcionante, fiasquento, e no Atlético Mineiro é mais fiasco ainda, porque ele virou uma excentricidade. Ele virou um sujeito que parece que você dá corda e fica na casa-mata rodando em torno de si mesmo. E o time dele não funciona porque o time dele não tem um plano A, um B e um C. O time do Sampaoli tem um plano A a cada 3 dias. E não há jogador de futebol, ser humano, no mundo que seja capaz de assimilar um plano A cada 3 dias. Ontem o Atlético Mineiro perde ponto para o Bahia e o melhor em campo é o goleiro do Atlético Mineiro. Então, quem já foi um técnico muito competente, muito conceituado, hoje é um pirotécnico e se chama Jorge Sampaoli. Então, hoje o São Paulo, voltando ao São Paulo contra o Grêmio, o São Paulo vai proporcionar ao Grêmio um teste fundamental para o jogo contra o Palmeiras. Nós vimos contra o Botafogo que com a bola, Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre são acima da média e são capazes de fazer um time rodar, jogar bonito, fazer gol, criar chance. A questão é como se comportarão sem a bola. O São Paulo vai exigir isso do Grêmio. E lá adiante na Copa do Brasil, o Palmeiras exigirá também. Eu estou muito curioso para ver funcionar contra um time como o São Paulo, esse meio-campo tão habilidoso, tão competente, com a bola no pé, de Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre. Fala, Lucianinho.
Eu tenho a impressão, Colin, que a grande questão do jogo de hoje na Arena é a questão da zaga também, né? Porque o Michael a gente conhece e fica na torcida para que ele consiga o máximo de tempo possível aí estar em campo e pegar um ritmo. Mas eu te confesso que com a impossibilidade do Kahneman jogar hoje, o que é uma tendência indicada aí pelo Douglas Demoliner em Esportes ao meio-dia, eu fico na dúvida para saber quem é essa zaga do time do Grêmio para encarar o São Paulo. E claro, já uma espécie de Enem, de vestibular, para saber quem é que vai estar contra o Palmeiras. Paulo Miranda, David Braz ou o próprio Rodrigues. Então, eu acho que o jogo vai ser importante também sobre esse aspecto, para saber como é que a defesa vai se comportar e para saber exatamente quem cresce na parada para ser o titular. Porque o Maurício tem lembrado isso, as 3 amostragens aí, tanto do David Braz, do Rodrigues e do Paulo Miranda, são de gols que o Grêmio sofre com falhas dos zagueiros. Né? Então a gente vai ter que ver o que vai sair do jogo de hoje para ter uma ideia para projetar o duelo daqui a 2 semanas. É um Enem que não pode ter nana neném, é isso? Né? Mais ou menos isso, exatamente. Diogo, fala Diogo, e o Grêmio, o que tu tá esperando para... São só 3 jogos e aí tem Palmeiras. O Grêmio está numa contagem regressiva e o mais importante é o Michael, não o Michael fazer gol, ser decisivo, é aquilo que a gente discute, né? O Grêmio não conseguiu encontrar uma peça que colocada ali na engrenagem faça todas as outras girarem, é o Michael que faz isso. Então o Jean-Pierre com o Michael fica mais perto da área, não precisa vir refazer o jogo aqui atrás, o Matheus Henrique fica mais solto para criar, enfim, o Grêmio todo melhora com o Michael, né? O jogo fica mais rápido, mais dinâmico, então essa é a peça fundamental para o Grêmio voltar a ter rendimento para enfrentar o Palmeiras. Agora, esse problema da zaga é um problema mais sério do que a gente imagina. Vocês vão lembrar comigo quanto tempo o Grêmio ficou para achar um zagueiro que, quando não tivesse Jeromel Cano, entrasse e desse conta do recado. Tinha até aquela história que zagueiro algum queria vir para o Grêmio porque já sabia que ia ser reserva eternamente. Aí o Grêmio encontra o David Braz e tem uma temporada aí que ele joga mais vezes que os dois, inclusive, né? Porque ele entrava sempre na impossibilidade de um ou outro. E ele cai medonhamente de rendimento e agora se tem um problema ali. Olha, tu ir para uma final com uma parte da zaga prejudicada, o Inter, aliás, corre esse risco, né? Porque se o Cuesta toma cartão amarelo, não joga contra o Flamengo. Mas no caso do Grêmio, que precisa de 2 zagueiros que estão sempre no mano a mano, porque o modelo de jogo do Grêmio, 4-2-3-1, ele leva às vezes que os 2 zagueiros fiquem no mano a mano, tu ter um zagueiro inseguro, que não está afirmado, e é o que o Maurício disse, né? Os 3 que entraram ali no lugar do Câmara não conseguiram se afirmar, é algo muito grave, muito importante, né? Então, que o Grêmio afirme o zagueiro nessa contagem regressiva até o Palmeiras. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo, a preço justo, são os patrocinadores do Sala de Domingo. 1h55, destaque final para cada participante. Temos 2 minutos ainda de programa, 30 segundos para cada, começando por Lelê. Colin, ansiedade aumentando, torcida colorada hoje, acredito que todo mundo com o mesmo sentimento que eu tô, né? De muita expectativa, muito nervosismo, mas como eu falei no início do programa e repito agora, os jogadores do Inter têm que dar essa resposta imediata para a torcida para a gente continuar acreditando no título. E essa resposta é dentro do campo, vencendo o jogo contra o Vasco hoje de tarde em São Januário. Torcida que apoia no hotel, apoia em volta do ônibus, apoia em tudo que é lugar e o jogador também tem que levar isso em consideração. Maurício Saraiva. Na minha projeção, ela é do mesmo tamanho do Lucianinho. Os 2 concorrentes a título ganham hoje. O Flamengo ganha do Corinthians, o Inter dá a resposta e ganha do Vasco. O que significa que Lelê terá que ter um estoque de ansiolítico e de remédio para o coração, incluindo Isordil, para o domingo que vem, em Flamengo Internacional no Maracanã. Aquele domingo será de cardíaco, sim, porque hoje os 2 devem ganhar os seus jogos. Valeu, Maurício. Valeu, Lelê. Abraço, até a noite. Diogo, destaque final. Valeu, abraço, bom trabalho para todo mundo aí. Valeu.
Na linha do Maurício, com aquela ideia do Danilo Fernandes lá de extrema pela esquerda, eu vou dizer para vocês que o jogo de hoje do Inter é mais importante que o jogo contra o Flamengo. Porque se o Inter der essa resposta anímica, emocional, de postura, de envolvimento e vencer um jogo com toda a pressão em cima, dando uma resposta imediata ao que aconteceu contra o Sport, ele vai diferente para o jogo com o Flamengo. Ele equilibra o jogo com o Flamengo nessas questões. Então acho que o jogo de hoje para o Inter na vida do campeonato é mais importante que contra o Flamengo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Diogo. Tchau, Lulu. Tchau, Gigante. Tocando a trilha. Tchau pra vocês. Bom domingão aí. Valeu! E o Sala de Domingo fica por aqui. Daqui a 1 hora sai a escalação do Inter, sai do Vasco, sai do Flamengo, do Corinthians. A Rádio Gaúcha apresenta agora o pré-jornada. Enfim, cada vez mais se aproxima o momento importante desse domingo. E à noite, 8h30, Grêmio São Paulo. Abraços, tchau. Sala de Domingo.